Eu comecei a trabalhar nos instrumentos ao fim da instrução da escola primária. Fiz o exame da quarta classe com 11 anos e fui trabalhar para junto do meu pai nos instrumentos. Meu pai aprendeu a arte com o irmão mais velho, que antigamente havia uma escola na zona da Sé, no Porto, que ensinavam os jovens a construir instrumentos. Esse meu tio foi para lá, aprendeu e depois veio para Celeiros e ensinou o meu pai, que era o irmão, um dos irmãos mais novos. O meu pai deixa-me a mim, como segunda geração, e um outro meu irmão, que infelizmente morreu com 24 anos. E eu agora vou deixar já na terceira geração o meu filho. Eu não fiz liceu, meu filho fez o 5º ano do liceu. E então, quem aconselhou o meu filho a regressar aos instrumentos para vir para a minha beira trabalhar foi um próprio professor, o Dr. Ulisses, que era professor do meu filho no Sá de Miranda, e aconselhou com a universidade dele que seria feita à minha beira. Um dia apresentou-se e disse: não vou estudar mais. E eu fiquei todo contente. Nunca me esqueço uma conversa que um dia tenho com um escultor e ele me diz assim: opá, tu estás a tentar seguir um curso de engenharia, era para aí que eu estava virado. E ele dizia: mais que engenheiro é ser violeiro, e tens nas tuas mãos uma oportunidade única. Foi o que me levou a seguir a profissão do meu pai e do meu avô, não é? Instrumentos há que também têm que ser feitos artesanalmente, porque a fábrica só faz se for grandes quantidades. Se for uma peça só isolada, não tem interesse nenhum em fazê-la. E o artesanato faz com um instrumento, para ser bom, tem que se selecionar os materiais, as madeiras, todo em si o material para o construir. E depois tem que haver gosto na construção dele, uma boa construção interior, boas madeiras e depois um bom acabamento e uma escala feita perfeita, que fica a dar. O instrumento não pode ser só bonito, tem que ter a boa acústica, que é a construção interior, depois uma escala que dê a 100%, e depois um acabamento que agrada à nossa vista, que toda a gente gosta de ver coisas bem feitas. São essas três coisas que o instrumento tem que ter. Se for um instrumento de primeira qualidade, a parte de trás tem que ser empalsado, quer que seja do Brasil ou da Índia. O braço imógono e o tampo da frente em pinha falantes, que são madeira criada nos países nórdicos. Ou em cedro do Canadá, que também é uma boa madeira para violas clássicas. Se vamos a um instrumento vulgar, um cavaquinho, uma viola braguesa, pode ser tudo feito com madeiras de cá. Mas já é um instrumento de uma qualidade muito inferior. Fica mais barato, mas é uma qualidade muito inferior. Eu sempre gostei do artesanato verdadeiro, sem máquina nenhuma. Nós só temos simplesmente máquina elétrica é para furar um Black Decker e para lixar uma lixadeira que depois tem que ser lixada à mão. Porque são as únicas, até a máquina de serrar que é a pedal, não é de motor. A gente dá ao pedal como uma máquina de costura e a serra, o tico-tico é que serra. A serrar madeiras em grosso, claro, vamos a uma marcenaria serrar as madeiras, que de resto é tudo feito aqui manualmente. Às vezes aparece aqui as pessoas com o projeto para fazer um instrumento e nós executamos o projeto. Apareceu aqui um cliente que queria um instrumento, o corpo de um instrumento com 2 braços, a tocar num lado a guitarra clássica com 12 cordas e do outro lado o bandolim com 12 cordas. Num instrumento só, aparecer 2 instrumentos. As mais comuns são os cavaquinhos, as violas braguesas, as toeiras, as campaniças, as beiroas. Às vezes aparecem instrumentos muito antigos, que o valor comercial é pouco, mas o estimativo é muito. E então a gente tenta valer a isso, sabe? Mas o instrumento velho a gente às vezes puxa-o para um lado, para endireitar para um lado e ele começa a ir pelo outro. E isso às vezes é que é bom. Recebo aqui gente praticamente de todo o mundo. Só às vezes têm problemas é com a língua. Se eles não trazem o intérprete.
que aí já vivia com uma senhora japonesa, professora de música em Osaka, trazia 2 dicionários e, claro, eu não percebia francês nem inglês. Ela veio o telefone, pediu para usar o telefone. E então, uma amiga dela que tinha um restaurante no Seixal é que foi a intérprete, via telefone. E aí ela ao telefone, ia eu. E a ela, ia eu. Estivemos ali quase 1 hora. E no final, o que ela queria eu não tinha pronto para lhe vender, que era uma viola à baixo acústica. E depois vendi-lhe um cavaquinho, quis levar um cavaquinho de recordação daqui. E escreve no livro de presenças no museu, em japonês, que eu não percebo nenhum, e desenha um pássaro. E eu depois teve aqui uma agência de viagens, senhor que sabia ler o japonês, e disse-me, o desenho do pássaro quer dizer que vai voar outra vez de lá cá, quer dizer que vai visitar de novo. A mais conhecida no nosso país foi a Amália Rodrigues, que esteve aqui pouco tempo antes de morrer. O António Cheio, o Ronquial, o Pedro Barroso, olha, somos amigos, o Pedro Barroso. Também me ajudou muito no princípio da minha vida, que ele falava em mim em todos os espetáculos. Um dos primeiros produtores dos Beatles também andou por aqui. O Donovan, que nos anos 70 era considerado um dos maiores músicos do mundo. Às sextas-feiras há aqui uns lanches que é o encontro dos amigos da oficina. Eles vão chegando e ali por volta das 7 horas vamos aqui para esta divisão do lado, que é a minha loja onde eu tenho os pipos do vinho. Aquilo come-se, bebe-se, toca-se e canta-se enquanto anedotas do Piauí. O cônsul do Brasil, que esteve aí no Porto, o Dr. José Fonseca, que agora é embaixador em Cuba. Esse senhor vinha às sextas-feiras sempre ao lanche e vinha ao sábado. Tantas vezes que a mulher telefonava do Brasil e ele dizia que estava em Braga, o consulado era no Porto, ela um dia apareceu de surpresa a saber o que é que se passava. Ela almoçou em Braga, o Dr. Ulisses mostrou-lhe a cidade de Braga. À noite fizeram questão dela vir assistir um dos lanches, ou ela sair ali no portão lá embaixo, havia de ser perto de 2 da manhã, ela deu-me um abraço a agradecer, que foi os melhores momentos que passou em Portugal, que foi na minha casa, ali na loja. E depois telefona passar dias do Brasil a agradecer-me de novo. Foi os melhores momentos que passou, porque estava aí o Dr. Luís, um grande tocador de viola braguesa. Estava o professor Joaquim Machado, que era o reitor da Escola das Belas Artes, que canta muito bem Coimbra. Ela ouviu música popular, ouviu fados de Coimbra, ouviu anedotas. Ela passou ali um serão agradável, que é o que falta muitas das vezes a muitas pessoas, é passar assim um bocado de tempo para esquecer o mal da vida. Que aqui esquece e depois bebe-se bem. Um dia estávamos aqui a almoçar a família toda e disse, qualquer dia vou começar a fazer uma coleção para mim, que há aí pessoas a ter boas coleções e eu que podia ter não tinha. E então a família incentivou-me muito a começar. Só naquele ano fiz 10 instrumentos, eu comecei a minha coleção. Comecei a fazer os instrumentos, metia-os dentro de uma caixa de cartão e punha-os ali em cima dos pipos de vinho na loja. A minha oficina já era visitada pelas escolas e eu tinha muito trabalho em ir ali à loja mostrar os instrumentos, porque era preciso estar a tirar um por um de dentro das caixas de cartão e mostrar aos alunos. Um dia, dou uma entrevista ao jornal O Público, e o jornal O Público cita a letras gordas que Domingos Machado ia criar um museu de cordofones em Tebosa. Eu não falei em museu, mas eles entenderam que era um museu. Eu tinha passado tempos, eu tinha já 44 instrumentos. A pedido da Câmara, fiz uma exposição na Casa dos Cribos. Eu só emprestei os instrumentos e fui lá fazer visitas guiadas. É claro, dei várias entrevistas a jornais, rádios, veio a televisão e isso. O Diário do Minho e o Correio do Minho, a letras gordas, Domingos Machado vai criar Museu de Cordofones em Tebosa. Assim foi criado o nome do meu museu, não fui eu que dei nome do museu, foi a Comunicação Social. E daí para cá, aquilo era 44 instrumentos na ocasião, hoje tem lá 80 e tal. O meu museu é muito visitado e julgo ser um dos únicos. Uma coleção feita pelo próprio artesão. A coleção das guitarras, tenho a coleção completa. Tenho as 3 guitarras de senhora, que é a cópia da guitarra da Severa.
Tenho a guitarra de Senhora do Porto, tenho a guitarrinha de Senhora de Lisboa, que as senhoras antigamente até usavam nos salões de chá. Depois tenho a guitarra de Duas Bocas, foi usada há volta de 115 anos atrás, mas que não resultou. Mas Vasco Santana aparece com uma naquele filme A Canção de Lisboa. Depois tenho a guitarra dos Fados do Porto, tenho a guitarra dos Fados de Coimbra e tenho as duas guitarras do Fado de Lisboa, a pequena e a grande. E tenho lá embaixo cópia da primeira guitarra que aparece no nosso país, há cerca de 300 anos. Que é das primeiras, com rosácea na boca, e tenho um leque muito original, que há uma chave de afinar as cordas todas, tipo relógio. É muito original. Depois tenho as violas. Também tenho a coleção mais ou menos completa. Tenho a viola que se usou no princípio do século passado, que é uma viola muito rica, com a de pérolas, caravelhas de madeira, que foi igual à que fiz para um dos Beatles, para o Rogério. Tenho os banjos, de origem americana, mas são portugueses, são todos feitos por mim. Tenho o banjo viola, que afinei como a viola clássica, tenho o banjo banjola, o banjo normal e o banjo trompete. Depois tem lá outro instrumento que não é feito por mim nessa estante, que foi o médico amigo que faleceu e doou ao meu museu, que é a cítara indiana, que é um dos instrumentos mais típicos da Índia. Temos as violas típicas portuguesas, temos as 3 violas braguesas, a requintinha e a requintinha normal, e são violas braguesas porque as primeiras violas que aparecem é em Braga. Depois aparecem no Porto conhecidas como violas ramaldeiras, porque os violeiros que as faziam viviam em ramal do meio. A viola amarantina tem 2 corações na boca. O que dá origem àqueles 2 corações foi a paixão de um cavalheiro por uma senhora. Ele então, para que nunca mais esquecesse, mandou o carpinteiro que trabalhava na quinta a gravar os 2 corações na viola em que tocava. Assim aparece a viola em Amarante há mais de 200 anos com os 2 corações. Isto está no Cancioneiro Amarantino. Quer que lhe conte outra história? O senhor conquista a esposa através das serenatas feitas com a viola. E casaram. E a esposa foi-lhe dizendo sempre que se morresse à frente dela, que queria levar a viola com ele para o cemitério. E acontece. E então, quando chega o armador para tratar de funeral, a senhora recomenda ao armador que queria satisfazer a última vontade ao marido. O armador esteve a ver onde é que a viola havia de ir. Onde não havia de ir, era encaixada entre as pernas. Assim foi. Estava ao funeral para sair, ele vai buscar a viola, encaixa-lhe a viola entre as pernas, fecha a urna e sai ao funeral. A senhora vai para uma das janelas da casa a dizer aqueles últimos adeus e cita uma frase: adeus, meu querido, que levas uma coisa entre as pernas que me consolaste muitas vezes com ela, que era a viola. Segundo está escrito, os tocadores antigamente eram homens muito vaidosos, muito estimados, ao mesmo tempo muito invejados, por ser os únicos senhores que punham as senhoras a dançar. Não havia música de outra maneira noutros tempos. Então, eles pediam ao construtor para pôr um espelho em cima, na cabeça, que era para quando estivessem a tocar, ver constantemente se estavam bem penteados, bem engravatados, é para o que lá está o espelho. Os 2 corações, um virado para cada lado, representa a separação do casal, como os Açores é uma zona de muita imigração, principalmente para a América. Depois tem um fio que sai da ponta dos corações e une embaixo, representa o regresso imigrante de nova união. O cavalete terminar em feitio de cabeça de gaivota identifica ser uma viola dos Açores, o Açor. Embaixo tem um embutido, um símbolo qualquer. Era o tocador que pedia ao construtor para pôr o emblema contra o mau olhado. Como ele era embejado, ele entendia que aquilo que o defendia enquanto estava a tocar. E depois tem os cavaquinhos usados em Braga e os seus descendentes. Que o nosso cavaquinho, a origem é de Braga, que levava para os nossos imigrantes da origem de Lisboa, ou da Ilha da Madeira, que eles chamam lá Braguinha, ou Colelo do Havaí, ou do Brasil, e ou de Cabo Verde. E ao Templo das Canárias, que ainda me falta lá em baixo. Mas já tenho ali um Templo das Canárias para servir de cópia para fazer o meu.